vou dar algumas dicas de como é o roteiro, e aí, obviamente, eu vou direcionando aqui para o Matheus. Como vocês sabem, as entrevistas, elas começam para entender o teu perfil, as tuas habilidades, tuas preferências, como é teu dia a dia, independentemente de engajamento com a tecnologia, tá? Eu quero te conhecer neste primeiro momento. E através disso é que a gente solicita o currículo da pessoa, dá uma analisada e entende um porquê e quais são as suas motivações. Então, pelo pouco que eu avaliei aqui no currículo do Matheus, né, ele já tem uma vasta experiência no sentido de bacharel em contabilidade. Então, ele já tem experiências com negócios e movimentos contábeis. E eu queria tentar entender um pouquinho mais dessas tuas motivações, Matheus, e o que principalmente hoje está te inspirando, te motivando a entrar para a área de tecnologia. Aham. Assim, eu sempre gostei, assim, da área da tecnologia. Umas escolhas que eu acho que eu tentei fazer o caminho mais fácil na minha vida profissional, porque meus pais têm escritório contábil, né? Eu me formei no segundo grau aos 16 anos e eu poderia ter começado a faculdade aos 17. E aí eu preferi passar um ano sem estudar, não faria isso de novo. Por que que eu fui pro Por que que eu optei para programação? Primeiro que eu sempre tive esse gosto, eu via assim, quem programava e eu achava muito legal, sabe? Sempre achei legal, achei uma coisa interessante. Eu sempre pensei, poxa, eu queria saber programar, saber fazer essas coisas todas. E aí o meu irmão, ele é programador, ele trabalha com Java, tanto que foi justamente ele ser programador que propiciou ele conseguir ir morar fora do país. Ele mora hoje no Canadá, faz mais de meio ano, ainda não fechou um ano, mas ele trabalha para uma empresa do exterior já há um ano, né? Essa mesma empresa onde ele está trabalhando no Canadá hoje, ele trabalhava aqui no Brasil, pelo que eu percebo. O resultado, ele é tangível, entendeu? Leva um tempo, mas ele é tangível, diferente de algumas outras, não é tão tangível quanto é assim na área do desenvolvimento de software. E eu quis ir para o desenvolvimento de software porque eu acho que é assim a parte do TI que mais vai se precisar de profissionais sempre. E eu acho que assim é ao meu ver, né, de leigo, assim, que eu não sou profissional da área do TI. É a área que é a base, é a primeira indústria que a base é a parte mais valorizada, vamos dizer assim. Show de bola. Matheus, o que eu posso resumir, né, e te aconselhar, e os demais em relação à tua experiência, é que o ponto positivo é que você já tem uma bagagem profissional. Isso ajuda muito quando a gente vai transcrever as nossas rotinas, né, os nossos processos repetitivos para querer automatizar. E a Uhum. linguagem de programação, uma tecnologia, frameworks, ele vem com essa proposta. Então, para ti é mais fácil você entender o objetivo principal para qual você quer aprender programação. Eu quero automatizar os meus processos corriqueiros, né, repetitivos. Eu digo isso para vocês porque quando eu comecei a programar, eu tive esses mesmos questionamentos. Como é que eu vou programar? E uma pessoa, através de uma consultoria que estava realizando onde eu trabalhava, eu fiz esse mesmo questionamento para ele e ele disse o seguinte: Gleison, programar é muito parecido a fazer um sanduíche. A primeira coisa que você tem que perceber é qual tipo de sanduíche o cliente vai querer. Você não vai sair fazendo sanduíches aleatoriamente. Você tem que esperar. Então, perguntem a vocês a partir de agora, tá, pessoal? Não vamos pensar em tecnologia. Entendam o que você quer fazer. Você quer criar um RP? Bacana. Você quer criar um sistema de automação de processos contábeis, administrativos? Show de bola. Mas se você ainda não tem essa experiência, você não consegue mapear isso de primeira, porque você não teve a vivência, então começa com uma agenda. Como é que eu posso salvar o contato dos meus colegas? Para eu salvar o que eu vou precisar? Do nome, o telefone, o e-mail, o WhatsApp e alguma coisa. Depois disso, como é que eu posso criar uma rotina que automatiza quando a data de aniversário do meu colega
for a data de hoje eu mandar parabéns, meu amigo. Então, as coisas, elas são progressivas. E você tem que ter o que a gente chama de feeling de processos. Então, assim, o que é que eu quero fazer? Então, antes de estudar a tecnologia, pessoal, reflitam, façam uma introspectiva aí, o que é que eu quero desenvolver de fato a partir de agora, tá? Então, como você já vem com essa experiência de contabilidade, Matheus, e você já tem uma pessoa que tem uma experiência na linguagem de programação, começa a rascunhar os processos que você identifica que são mais corriqueiros e tenta automatizá-los. Ah, Gleice, eu vou conseguir contemplar isso de uma única vez e já vai ser a única versão do meu sistema? Jamais. Aprendam que um software ele vive em constante refatoração. Não quer dizer que uma hora ele não esteja aderente ao processo que você projetou lá atrás. E ele vai atraindo melhorias a partir de agora. O ponto relevante, eu vou fazer aqui uma analogia para vocês em relação à versão da linguagem Java. Eu faço muita analogia com uma construção de uma casa. Muitas das pessoas têm subestimado o quanto é importante a gente entender os fundamentos da linguagem Java desde o Java 5. 5, 6, 8 e 11 são versões com grande destaque no nível de impacto que a linguagem vem nos oferecer. Então, se eu for fazer uma analogia da linguagem Java em suas versões para a construção de uma casa, no início é muito mais árduo, né? Você fazer o alicerce, subir as paredes, fazer o reboco, cobrir a casa. Então, imagina que esse processo é o que você viveu para aprender, Java 5, 6, 8 e 11. Das versões 11 em diante, o que você está fazendo agora é colocando um quadro decorativo, colocando um box no seu banheiro, colocando uma tela, né, algum tipo de enfeite decorativo dentro da sua casa. Só que, infelizmente, hoje as pessoas, no intuito de querer acelerar, né, ou ter um resultado imediato, já estão querendo decorar a casa sem ter a noção de como ela foi construída. E aí eu te pergunto, como é que você vai saber como é que vai ser a melhor decoração da tua casa se você não viver o processo de subir os alicerces, né, de colocar as paredes, de avaliar os detalhes na construção da sua residência. Então, o que você vai desfrutar da linguagem Java de agora em diante, da 13 até a 21, é consequência do seu domínio sólido dessas versões anteriores. Então, eu aproveitei esse gancho aqui, né, até mesmo diante do feedback do Matheus, para vocês perceberem que agora a gente tem que sim continuar essa jornada. E para concluir, Gleice, eu vou precisar passar 5 anos? Não, pessoal. Hoje em dia, a gente, de forma bem objetiva, de acordo com o roadmap que eu disponibilizei para vocês, e com o arsenal de conteúdos que a gente tem na comunidade, digital, livros, cursos, entre outros, se vocês conseguirem seguir esse roadmap, vai ser muito produtivo a partir de agora. E outra coisa, não vou desejar que vocês esperem 4 anos, mas menos do que 1 ano, isso se torna ilusório para vocês estarem preparados, tá bom? Ok? Então, Matheus, agora, diante, né, desse brainstorming que a gente teve, eu vou para uma dinâmica agora mais prática. Eu vou compartilhar aqui na minha tela alguns questionamentos e alguns exemplos e trechos de código que eu queria ver como seria teu engajamento. Tudo bem? Tá bom. Vamos lá? Então, agora chegou o momento, né, que a gente aplica um teste técnico, né, pessoal? Então, isso também faz parte da entrevista. Então, vou compartilhar aqui minha tela, deixa eu fechar aqui umas abas desnecessárias, para a gente ter essa ciência. Espera aí. Deixa eu compartilhar a tela aqui. São, se eu não me engano, 8 questões básicas, tá? Não tem nada de framework, não tem nada de extraordinário, não. É mais para a gente dar essa revisitada. Bem, imagina que aqui eu vou dar só uma repaginada, tá? Imagina que aqui fosse o teu teste técnico, ou no computador ou impresso. Então, vamos avaliar os enunciados aqui das questões, né? A primeira questão é mais geral. Na tua opinião, tu consegue descrever o que significa as siglas JDK e JRE? Ixi. Quer dar um chute, alguma coisa assim do gênero? Deixa eu pensar um minutinho aqui. Não vale colar. Não tô com nada aberto aqui, não se preocupa. Tranquilo.
A JDK, eu sei que uma delas é como se fosse o pacote de ferramenta de desenvolvimento, e a outra é o pacote, como se fosse um pacote para o Java rodar na nossa máquina, né? Perfeito. Qual Agora, delas? vamos ver aqui se eu consigo pela sigla. Eu arriscaria pelo D ali, e o D é a de desenvolvimento, JDK. E pelo JRE, o R pode ser um run ali, então, para que o Java rodar de forma correta na máquina em si, né? Inclusive, uma delas, se eu não me engano, vem, muitas vezes ela vem nativa, né? Ou pelo menos ela vinha nativa nos computadores, ou isso talvez é uma impressão errada minha? Porque a maioria dos computadores hoje em dia, eles já tem muita coisa assim nativa para rodar o Java, né? O Java está muito integrado assim, diferente de outras linguagens. Tá correto? Tá errado? Sim, sim. Como você descreveu, né, a JDK é o kit de desenvolvimento. Então, é Java Isso. Development Toolkit, né, ou kit. Então, nós, como desenvolvedores, nós precisaremos da JDK instalada. Enquanto que os nossos clientes, a gente só é necessário ter a JRE, que é Java Runtime Environment, né, ou ambiente de execução de uma aplicação Java. Então, essa é a ótica no sentido de descrever a finalidade dessas duas siglas. Aí também tem JVM, tem JCP, tem outras siglas que fazem parte desse ecossistema, mas eu não queria trazer nesse primeiro momento. Mas você vê, né, que para um perfil trainee a júnior, isso é o mínimo que a gente precisa ter convicção de compreensão. Então, em um processo seletivo, se eu fizer a mesma pergunta, dependendo da resposta do teu concorrente, já seria um tipo de possível eliminação, entendeu? Sim. Para o perfil, tá, pessoal, em questão, tá bom? Mas é isso mesmo, já temos aqui já um grande progresso, né, em relação à compreensão. A segunda questão é, qual é a diferença entre os arquivos com a extensão .java e .class? O ponto class é uma classe... Não. Não, pera um pouquinho. É que agora tá me fazendo uma confusão assim na cabeça. Se eu estivesse olhando o meu IntelliJ ou o Eclipse, assim, ó, o ponto class me leva. Agora eu não vou, acredito que eu vou errar isso aqui, mas assim, o ponto class me leva a pensar que é um arquivo. Gleison, o meu áudio tá vazando aí, desculpa aí. Peraí, vou botar. Isso. Tá, valeu, obrigado. O ponto class me leva a pensar que é uma classe de um projeto Java, né? E o ponto Java me leva a pensar que é um arquivo que ele já está compilado para ser executado, talvez um executável de Java. Eu não tenho certeza. Essa daí eu não tenho certeza. No caso é o contrário, viu? O ponto Java é onde está contido o nosso código-fonte. Nós Tá. escrevemos sobre arquivos .java. Todo arquivo que você utiliza na IDE, você não vê que ele tem extensão .java, certo? Uhum. Quando você realiza o processo de compilação, os mesmos arquivos .java eles serão compilados de mesmo nome e criados com uma extensão .class. Então, o .java é o código-fonte e o .class é o arquivo compilado disponível para a JRE executá-lo em uma estação de trabalho. Beleza? Entendi. Tá bom. Tranquilo, né? Vamos para a terceira aqui, ó. Essa aqui já envolve um pouco de sintaxe. Quais das alternativas abaixo representa o método inicializador de um programa Java? Uhum. Opção A, public fine void main string args. Opção B, public static void main string args. Opção C, né? Public static void main string abacaxi e public static void string args. Na tua alternativa, na tua opção, qual seria a certa dessas alternativas? Vou só tirar o mudo aqui e voltar à tela. Peraí. Tá, obrigado.
A B e a D estão iguais. Eu acho. Public stat void main string args, public stat void main string args. B e D estão iguais. Eu iria de A. É que a gente nunca se atenta muito a criação do main ali, mas eu escolheria o A. Eu sei que tem o args, mas eu não, de cabeça assim agora, direto assim não, porque a gente também quando vai criar um main, tem vários atalhos já, seja no Eclipse, seja no IntelliJ, né? Mas eu iria de o A, letra A. String, abre e fecha chaves, args. Beleza, você falou um ponto interessantíssimo agora nos 45 do segundo tempo. Pessoal, nós programadores, nós não podemos nos tornarmos alienados à IDE. A IDE, ela é um facilitador, é uma ferramenta de construção, né, de escrita de código. Mas se eu ficar refém do que a IDE vai me sugerir para eu ser um programador, eu vou estar suscetível a ter alguns problemas futuros. Então, o que vocês têm que perceber a partir de agora é, eu preciso entender a sintaxe, eu preciso entender os fundamentos, eu preciso entender os contratos mínimos que a linguagem exige no sentido de compreensão. Porque se você for fazer um teste, né, uma prova, um simulado e um desafio como esse, eles não vão disponibilizar a IDE para você checar e ter uma alternativa de compreensão, né? Infelizmente, a letra D estava parecida com a B, eu acho que eu tentei fazer alguma coisa, eu esqueci, mas o grande ponto aqui é que o método main, dentro da linguagem Java, ele é um método que ele exige uma especificação. O que isso quer dizer? Todo método main, ele precisa ter o nome main. Isso já é uma eliminatória. Todo método main, ele não pode me retornar nada. Ele tem que ser void. Todo método main, ele tem que ser estático. Então, a nível de declaração, essa é o padrão do método main e, obviamente, ele tem que ser público. Agora, o método main, ele tem pegadinhas de parâmetros, que era isso que eu queria trazer. Para o método main ser interpretado pela JVM, que ele é um método executável, porque até então ele é um método como qualquer outro, não quer dizer que ele vai ser o primeiro a ser executado, ele precisa ter esse contrato aqui, ó, string args, né, que é um array de strings, e o nome args pode ser qualquer palavra. O grande ponto em questão aqui, que talvez eu acho que eu ia colocar era isso, tá? Desculpa. Ó. Que a grande diferença é que, para que o método seja interpretado como executável, ele tem que ter essa estrutura, não, isso aqui não pode ser mudado. E aqui ele tem que ter um array de argumentos. O nome do argumento não é obrigatório, pode ser abacaxi, pode ser Lulu, pode ser qualquer coisa. É só um nome de um parâmetro, mas ele espera que seja o array de string. Tá bom? Uhum. Beleza? Consegui explicar? Sim, sim. Beleza. Então, vamos para a próxima aqui, ó. Em Java, qual palavra reservada determina que uma variável não pode ter seu valor modificado? Letra A, const, immutable, final ou fix? Essa aí eu acredito que eu sei. É final. Muito bem. Final é uma palavra reservada diante das quase 60 palavras reservadas que a linguagem tem, acredito hoje que já estamos em faixa de 60, tá? Mais ou menos. E ela determina o quê? Que toda variável que tiver o sufixo, né, o prefixo, desculpe, final, essa variável não vai ter o seu valor reatribuído. Por exemplo, pi, né? A gente sabe que pi ele é um valor imutável, 3.14, alguma coisa, e eu digo que essa variável vai ser final, porque eu nunca vou poder mudar o valor de pi na minha aplicação, porque senão eu poderei gerar algum tipo de conflito, né, e problemas ou bugs na minha aplicação. Então, muito bem a tua resposta a respeito dessa alternativa, beleza? Vamos agora aqui, ó, mais conceitual, e eu vou te dizer a origem e o quanto isso é importante a partir de agora. Assinale as alternativas corretas sobre os métodos isBlank e isEmpty da classe string. Aí eu trouxe aqui um trecho em inglês, porque vocês sabem que a gente também tem a necessidade de ter um engajamento com o idioma inglês, tá, pessoal? Quem pensar em programação
que não tiver a necessidade de consultar, né, de traduzir ou de ver algumas expressões em inglês, vai ser uma jornada um pouco mais difícil. Então, na tua opção, na tua opinião, deixa eu tentar baixar aqui, qual seria a que você marcaria? A primeira ou a segunda opção, Matheus? Tá, são duas ali, tá, só um pouquinho. São duas opções, é. Eu sei que um é vazio e o outro é se ela tá... É que o blank muitas vezes é traduzido como vazio em português também, né? Mas ele é diferente, como se não tivesse nada escrito. Isso mesmo. Eu até usei recentemente isso num código que era para cadastrar um nome, era um nome, né? Então, tinha que ter no mínimo 2 palavras e 6 caracteres. Aí, para encontrar os 6 caracteres, a gente tirava os blanks, que são os espaços, né? Então, assim, o empty, vamos ver aqui. Que agora pegou uma... Tá fazendo uma pegadinha comigo, porque eu não me lembro se o string ela conta os espaços vazios, né? Eu sei que a string pode ser manipulado como lista em algumas vezes, e as listas a gente pode acrescentar coisas vazias, e daí vai contar para o tamanho da lista. Mas aqui é uma string mesmo, é o literal string, entendeu? Sim, sim. Mas não quer nem chutar? Não, eu tô pensando, só um pouquinho. Ah. Eu chutaria na primeira. Eu acho que a primeira tá a mais correta, mas tô com medo de errar. Não, legal. Eu vou na primeira opção. Tá, então você acertou, né? Okay. Sblank, conforme a especificação da linguagem, diz que ela vai retornar true se a string for vazia ou contém somente espaços em branco. Do contrário, será falso. Então, é aquele cenário que tu falou. Eu quero verificar se uma palavra tem espaços em branco ou uma palavra está vazia, quer dizer, com ausência de caracteres. E aí, eu utilizaria o isEmpty, tá? Então, é muito peculiar, pessoal, vocês se depararem com essas pegadinhas, não só em processos seletivos, mas no teu contexto de negócio. Você trouxe uma necessidade de comparar a quantidade de caracteres mínimos, né, em uma validação. Sim. Imagina se você usou erroneamente uma ou outra e você está dando um falso positivo Sim. na sua aplicação, entendeu? E aí, onde é que eu consigo extrair essas especificações? Pessoal, o melhor caminho é vir direto na fonte. Conhecer a documentação da linguagem, conhecer as classes que vocês têm como um arsenal, a linguagem Java é composta por inúmeras classes, e vir aqui bisbilhotar cada um dos métodos em questão. A grande dica que eu dou para vocês é que toda classe, com todos os seus métodos, vocês terão a mesma ótica de interpretação. Esse método me retorna alguma coisa? Sim, vai me retornar um boolean. Do contrário, vai me retornar um void, que não me retorna nada. Qual é o nome desse método? Blá, blá, blá. O nome do método, ele induz algum objetivo, alguma razão. Então, o nome já diz muita coisa. E, em seguida, os parâmetros que você vai precisar para a execução de um método. No caso, a sblank e as isEmpty não precisa de nenhum parâmetro. Porém, outros métodos precisarão de parâmetros para fazer a sua execução. E eles poderão me retornar valores que são do mesmo tipo de parâmetro ou não na sua execução. Então, é isso que vocês têm que avaliar de agora em diante, tá, pessoal? Exercitar, se vocês tirarem
uma classe por semana e estudar os principais métodos dessa classe em uma semana, em um mês vocês já estarão com um arsenal riquíssimo que vocês podem armazenar no GitHub de vocês, e se algum dia um desafio, um projeto ou seu grande emprego dos sonhos te pedir para fazer algo similar, você já tem uma noção dos recursos que a linguagem oferece para vocês, tá? Então, seria mais ou menos essa mecânica que vocês realizariam só para estarem afinadinhos aí com esse arsenal que a linguagem oferece. Beleza? Então, estamos aqui a documentação. E para concluir sobre documentação, pessoal, não se surpreendam se vocês abrirem hoje a documentação e aparecer esse Sblank. Aí você vai na internet amanhã, colocou na documentação e o Sblank não existe. O grande ponto em questão foi o que eu falei para vocês. A linguagem Java, ela sofre versões, e essas versões, às vezes, uma classe começa a ter novos recursos. Então, se você colocar aqui Java 6, por exemplo, eu não sei se esse link daria certo, talvez a versão 6 do Java não teria o Sblank, não teria outros métodos em questão. Então, muito cuidado quando vocês forem consultar os métodos com a versão que você está utilizando em seus projetos, tá bom? Beleza? Vamos prosseguir aqui, tá, Matheus? E demais. Vamos lá. Agora, eu vou trazer um pouquinho mais de código, né, com a questão de interpretação de código para a gente encerrar essa parte dos testes, tá, Matheus? Então, na questão 6, quantas vezes será repetida a mensagem bom dia ao executar o código abaixo? Aqui eu tenho uma instrução de repetição, né, um for tradicional. Sim. Observe que eu estou usando o string Java 8 Lambda, é o feijão com arroz, tá, pessoal? Então, na sua concepção, quantas vezes você acha que seria repetida a mensagem bom dia? Aquele ali é o módulo, né? Isso, é um módulo, muito bem. Módulo. Olha, você uma pegadinha, muito bem. Sim. Tá, é que a gente está tão acostumado a fazer na mão, né? E o resultado vem tão natural que a gente precisa pensar um pouquinho no que é o módulo e o que é o resultado da divisão. O módulo é o que resta, né? Então tem que restar 0 ali. Vamos ver. Seria um menor igual a, enquanto for menor, até menor igual a 10. Então ele vai fazer 10 vezes, vai do 1 até o 10. Ele vai passar, vai repetir 5 vezes ali o bom dia. Pronto. Parabéns, Matheus. Entendeu? Como em nenhum momento aqui, ó, a gente olhou para o for. Você avaliou os conceitos complementares disponíveis em um algoritmo. Então, você primeiro identificou, aqui é aplicado o módulo. Eu sei que essa instrução vai determinar uma repetição em até 10 vezes. E se esse módulo está atribuído a uma condição que vai exibir a impressão do valor em questão, e a quantidade de vezes é 5. Parabéns. Beleza? Show de bola. O pessoal está respondendo no chat também, viu? É? O pessoal está correndo ali no chat já para responder também. Não vale compartilhar a solução, né? Olha só como o mesmo cenário com uma ótica diferente pode dar um outro resultado. E agora, na tua opinião, quantas vezes será repetida a mensagem bom dia ao executar o código abaixo? Na sua opinião aqui, ó. Ixi, eu esqueci de colocar as alternativas, mas imagina aí, quantas vezes tu acha que seria agora? Eu nunca Ou se daria um erro, né? Vamos imaginar, daria um erro. Eu vou dizer uma coisa, eu nunca tinha visto o for desse jeito, mas pelo que eu estou entendendo aqui, ele já inicia, então o for, ele está parecido com o for each, né? Muito bem. Ele já inicia com o x ali valendo 1, e ele, como tu não declarou ali o incremento ou a decreção dela, a diminuição ou aumento da variável, então ele, por padrão, ele sempre aumenta 1. É isso? Então, tem um ponto em questão dentro do for, né? Você quer analisar? Um ponto em dentro questão. Do fluxo. Não, tá. Ele está incrementando ali embaixo, tá certo. Não vai ser daí ele não vai dar um. Se ele não tivesse esse incremento, ele daria um loop infinito, né? Um loop infinito, isso mesmo. Sim, tá. Ele já inicia com 1. Então ele entra, vai repetir, vai dar. Enquanto for menor ou igual a 10.
Agora eu não sei se está querendo me pegar. Ele vai repetir 11 vezes, mas eu vou em 10 vezes. Eu acho que ele repetiria 10 vezes. Acertou. Parabéns. Tá Entendeu? bom? Olha só, o ponto em questão, pessoal, é que um for, ele não necessariamente precisa ter aquele contrato que a gente já está acostumado. Então, ali, ó, imagina que são parâmetros nessa execução do for, onde eu digo que o primeiro bloco é para inicializar alguma coisa que vai acontecer uma vez, que foi isso aqui que a gente externalizou. Sim. O outro bloco é a condição, né? Eu preciso ter uma condição para que haja uma finitude do processo. Então, isso aqui é a única coisa que não se muda, tá, pessoal? Precisa que seja mantido, tá? E terceiro é o incremento. A cada vez que essa linha é executada, esse X seria executado bem aqui. Mas no nosso caso, a gente diz, não faça nada, eu quero que faça no final. Então, seria mais do mesmo aqui, entendeu? Então, o resultado é 10, porque eu só particionei o processo que existiria numa única instrução. Então, muitas das pessoas poderiam achar que aqui ia gerar um erro de sintaxe, né? Vamos dizer assim, obviamente a aplicação não executaria, mas não é o caso. Quando eu entendo que o for, ele tem particionamento de propriedades aqui, ó, que eu entendo cada um desses blocos ou dessas instruções, para mim fica mais fácil identificar o resultado esperado. Beleza? Não é, o Fred, ele falou, eu nunca tinha visto essa sintaxe, o incremento dentro, até já tinha visto, né, mas nunca tinha visto, assim, sem o começo e sem o final ali. Então, hoje vocês sabem que o único ponto relevante é que tem que ter alguma coisa que a cada execução me retorne true ou false. Isso Sim. não pode mudar, tá? Isso também poderia ser um método externo, tá, pessoal? Eu poderia ser um método externo, ligar, né? Uhum. Se atendeu, para de ligar, correto? Então, eu poderia ter aqui, ó, return false. Um exemplo. Atendeu, vou criar aqui, ó, atendeu. O método atendeu, olha só, né? Atendeu, aí eu venho aqui, ó. Chamei esse método. Atendeu? Não. Olá, ligando, né? Atendeu? Não, ligando. Se agora for true, ele parou de fazer. Ou vice-versa, entendeu, pessoal? É muito uma questão de interpretação, tá bom? Uhum. Só para vocês verem que a gente pode esmiuçar uma sintaxe, né, no sentido de processos. E muitas das vezes isso é muito aplicado quando você já tem o inicializador que virá como parâmetro. Então, eu não sei o início, o start, eu só sei o fim. E então, esse start pode vir de um parâmetro de método. Então, você já coloca, olha, inicializou em tanto e em faça em quanto, tá bom? Então, mais ou menos isso. E essa aqui, né, muito parecida com a outra, quantas vezes será repetida a mensagem bom dia a executar o código abaixo? Qual seria a tua opinião agora, Matheus? Eu acho que essa aqui tu vai acertar. Também, né? Matheus? Sim, eu tô... Desculpa, eu tô pensando aqui. É por causa do final, né? O final é que ó, ele pode alterar ali no sentido. Então, ele inicia ali como 1, e ao meu ver, quando ele tenta fazer um incremento, ele não faria o incremento. Essa linha aqui não funcionaria. Ao meu ver, não funcionaria. Então, ou ele geraria um erro, né, ao tentar incrementar, ou ele geraria um loop infinito ali, seria bom dia até consumir toda a memória ali e o programa dá erro, né? Daria Vamos fazer uma retrospectiva de conceitos. O que quer dizer a palavra final? A final é uma constante, né? Mas... Isso. Se é uma constante e eu for tentar atribuir, eu recebo um erro. Então, aqui seria um erro. Tá. Um erro de compilação. A linguagem Java, por segurança, ela vai dizer o seguinte: esse código irá atribuir a uma variável final um novo valor, então eu não vou deixar nem compilar. Tem uma exception específica para esse tipo de erro? Nesse caso, não, porque não é uma exceção de execução, é uma exceção de compilação. Mas uma dica, pessoal, existe exceção de compilação, existe erro de compilação, aquele que nem deixa compilar. E existe erro de execução,
aquele que o erro será apresentado na execução da sua aplicação. Sim. Que erro comum é esse? O null pointer exception ou divisão por zero. A sua aplicação executou para dar o erro. Aqui ela nem vai deixar você compilar. A JVM já vai dizer, epa, aqui não é a casa da mãe Joana. Se você disse que é final, tu não pode dizer em algum momento Sim. que eu vou mudar esse valor. Então, mais uma dica, pessoal. Erro de compilação e erro de execução. Tá? Tem um erro de execução, sim. Beleza? Parabéns, cara. Já das 3 que a gente passou aqui, nível de código, 3 a 4, né? Aliás, já temos aqui quase 5 acertos, né? Muito bem. E aqui, deixa eu ver, essa aqui, né? Final. E, por fim, vamos ver aqui, ó. Qual será o resultado ao executar o código abaixo? Byte A é igual a 10, byte B igual a 1. Se B for igual a 1, A vai ser igual a mais 10 e imprime o valor de A, na sua opinião. O byte é tipo int, né? Agora, eu uso muito, nunca usei o byte como um tipo. Ele é um tipo primitivo, Gleison? Sim, todas as palavras de tipagem que são minúsculas, elas são consideradas primitivas. Tá. Então ela é menor que o int, né? Ela ocupa menos, ali ela tem menos espaço para... Tá, vamos lá então. Se o B for igual a 1, o B é igual a 1, o A vai receber o A mais 10. E aí vai imprimir o A. Eu acho que seria um 20 ali. Me parece ser isso. Eu já fiz esse tipo de operação várias vezes. Eu me confundo às vezes no incremento mais, né? Tem gente que tem muita facilidade de fazer o mais, e às vezes eu me confundo, então eu geralmente faço dessa forma assim. Então, o A recebe o A mais 10. 10 mais 10 é igual a 20. Ponto de atenção, pessoal. Ponto de pegadinha e que é premissa para a gente avaliar o nosso engajamento. Ah, não. Tá, entendeu? Eu acho que eu sei que eu errei. Qual vai ser? Você quer dar mais uma outra alternativa? Posso tentar de novo? Pode sim, vamos lá. Não, mas... É que me parece que ele não vai entrar no if. Não, ele vai entrar no if. Ele entra no if. Tá, então não... Então não. Então acho que eu caí na pegadinha. Pode... Beleza. O que acontece? Imagina, pessoal, a gente está passando por um processo seletivo que é uma redação e a gente não sabe os fundamentos de um alfabeto, né? Vamos dizer assim, né? Coisas básicas. Então, o que isso quer dizer? Na linguagem Java, ela é tipada, como grande maioria das outras. E quando a gente tem a questão da tipagem, existem os valores literais. O que quer dizer? Para string, eu coloco entre aspas, né? Para char, é um caractere dessa maneira, do tipo char. Para booleano, é true ou false. Então, são valores literais que cada tipo aguarda, que cada tipo comporta. Dentro da linguagem Java, o tipo literal para numéricos é um inteiro. Então, eu tenho aqui o int. Int n igual a 1, 100, né, 110 e assim por diante. O byte, ele tem uma pegadinha. Ele diz o seguinte, olha, tudo bem, esse valor, por ser um byte, eu vou tentar converter internamente para um tipo byte. Mas se eu for pegar um byte e realizar uma operação matemática com um inteiro, o meu resultado vai ser do tipo inteiro. Então, logo, a variável que pode aguardar essa expressão, ela teria que ser do tipo inteiro. Tá? Então, C começou com 0, agora C, um exemplo, seria igual a mais B, porque essa operação sempre resulta em um inteiro. Entendeu, pessoal? Então, eu tenho que me preocupar com o tipo da variável declarada na minha aplicação para que eu possa realizar as operações necessárias. Tá bom? Ou você poderia fazer o que a gente chama de explicit cast. Então, eu estou dizendo que essa instrução, olha só, ela vai resultar num valor, que esse valor ele tem que ser comportado em um tipo byte. Aí eu digo, ei, JVM, deixa comigo, eu sei que isso aqui vai virar um byte, então aceita esse byte na variável B. Aí você definiu, você fez um acordo com a JVM, né, para ela permitir passar essa instrução. Beleza? Tranquilo? Então, Matheus, em resumo,
diante do engajamento que você teve aqui nas questões, e é notório que a gente, às vezes, não se apega a conceitos, isso é muito comum, né, na comunidade, é um trabalho que eu sempre recomendo, pessoal, estudem os fundamentos, vejam os informativos, conheçam a história, entendam as terminologias, porque isso vai complementar quando você chegar na parte de algoritmo. Por sorte, Matheus, você demonstra muito engajamento com conceitos, algoritmos, domínio dos recursos que a linguagem oferece. Então, você teria grande chance aí de ser contratado em um projeto que buscasse o colaborador de acordo com aquilo que é esperado. E não eu querer contratar um júnior fazendo desafios e atribuições de pleno, sênior, DevOps, Cloud, entre outros, que é o que, infelizmente, hoje a comunidade tem nos exigido. E aí, o que é que eu recomendo para você? Pessoal, se você entregar o mínimo necessário de acordo com o perfil que você está se divulgando no mercado, vai ser muito mais assertiva a tua aceitação, porque o recrutador ele vai entender que você é um profissional júnior, e não você é um profissional que entende de um monte de sopa de letrinhas, mas no momento da entrega você estaria patinando em conceitos simples. Então, sejam transparentes, sejam sinceros consigo mesmo e com a comunidade a partir de agora. E, obviamente, pessoal, essa jornada ela precisa ser contínua, ela precisa ter um planejamento coerente, né? E é por isso que, recentemente, eu tentei contribuir à comunidade com aquele roadmap que eu acredito que é um dos mais realistas que eu pude oferecer para vocês neste primeiro momento. Então, vou tirar aqui a tela. Matheus e demais, né? Fica aqui um momento para caso vocês queiram fazer alguma consideração, algum comentário. E, desde já, né? Não vamos parar por aqui, tá, pessoal? Matheus, é com você aí, tá? Eu gostei do comentário do José Alan. Ele botou: agora é o momento de revelar que era tudo real e o Matheus foi contratado de verdade. Não é isso, né? Infelizmente, né? Mas não, assim, eu me propus porque eu acho que assim, ó, falando com muito cuidado, porque eu estou participando de um processo seletivo, né? Não está sendo bem um processo seletivo, é mais um, como é que eu posso dizer? É tipo uma incubadora, né? Eles deixaram a gente colocar no LinkedIn como experiência profissional e, assim, eu aprendi muito do que... Eu sabia os conceitos, sabia um monte de coisa relacionada a Spring Boot, aquela questão de anotações, de chamada de método, de lidar com repositório, agora me fugiu o nome, os serviços Services, ali, control, isso, né? os serviços, get mapping, post mapping, esse tipo de coisa. Sabia, eu já tinha visto e já conhecia, mas nunca tinha lidado com isso mão na massa, né? E daí esse processo que eu estou participando, que talvez possa se tornar uma vaga de júnior, ele pegou e juntou tudo. Então, eu vi uma ilustração no LinkedIn esses dias, que era assim, conhecimento, não é conhecimento, não, acho que é conhecimento. Aí eram várias pontinhas assim, soltas, e daí era não, informação. Eram várias pontinhas soltas e conhecimento. Aí eram as pontinhas se ligando entre si, né? E ligando, fazendo ligações no meio também. Então, eu tinha informação do que era o Java, mas esse treinamento me ajudou a gerar conhecimento, né? Então, acredito que algumas dessas coisas aí que eu te respondi, eu não teria conseguido responder sem ter feito esse processo, né? Apesar de que, infelizmente, eu não sei se vai gerar uma contratação. Eu estou já há 2 anos estudando Java, né? Me indicaram, talvez, estudar JavaScript, falando de uma outra, né? Mas eu achei o JavaScript muito solto. Então, eu já estava acostumado ali com o Java, que é mais fechado, ele é mais assim... É a única expressão que eu consigo usar. Mais fechado. Ele não te deixa mudar uma variável que tu criou, mesmo que tu crie ela em var, como var, né?
se tu atribuir ela um int ou um double, tu não pode pegar e mandar uma string lá para dentro depois. Então, nesse sentido, Java, eu gostei mais de lidar com ele, porque ele é mais fechado. E é isso, eu vou seguir estudando, né? Eu peguei e encontrei o Gleison no LinkedIn pelo roadmap que tu compartilhou na tua rede ali, Gleison, e justamente eu entrei em contato com o Gleison para saber essa avaliação, porque a gente recebe tanta negativa de currículo, né? E inclusive eu tenho alguns, já tenho meu irmão e eu tenho alguns amigos que trabalham nessa área, e assim, para júnior não tá fácil. Tá bem difícil. Tem ali justamente aquela questão de que muita gente entrou pelo lifestyle, as empresas estavam precisando 2 anos atrás e saíram contratando um monte de gente. Hoje em dia, elas estão dando um passo para trás para daí fazer contratações mais qualificadas, podíamos dizer, talvez, né? Então, tá um pouco difícil de contratação, mas eu acredito que qualquer coisa que a gente consiga se divulgar, né, se colocar numa vitrine já ajuda, né? Agora o Gleison já sabe aí que... Gleison, tua avaliação aí, eu estaria pronto para uma vaga de júnior aí, eu quero saber de ti. Eu entrei nessa call para saber isso, sabe? Uma vaga de júnior assim, lidando com Java, eu não seria um full stack, porque eu sei pouca coisa assim de front-end, né? Sei um pouco de HTML, um pouco de CSS. Apesar de que assim, os fundamentos assim de HTML e CSS é um pouco mais rápido de se aprender, acredito eu, né? Mas essa parte assim de banco de dados e back-end é o que me dá gosto assim de trabalhar. No começo eu achava muito conceitual, né? Bastante abstrato, né? Então, mas aí conforme a gente vai trabalhando e vai lidando e daí a gente entra nessa parte de que cada classe em um sistema fica responsável por uma questão. Por exemplo, hoje a gente, ali no projeto, a gente lida com validations, com services, tem transformers, né, tem a controller, então tudo isso é muito rico, é gostoso de trabalhar, né? Tem os DTOs, a gente pode fazer DTOs de requisições, DTOs de resposta. Esses dias eu fiz uma listagem, era para fazer uma listagem para trazer todos os clientes do sistema. E aí eu fiz um DTO para gerar a lista e fiz um DTO que a lista iria buscar esse DTO para imprimir os dados do cliente, né? Então, quando a gente vê essas coisas funcionando, é gratificante nesse sentido. Por isso que eu ainda não desisti da programação, né? Não vou desistir da programação. Uma hora vai dar certo para mim uma vaga, né? Então, Se Deus quiser, Deus. é isso. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Amém. Amém. Em resumo, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: para uma empresa que tem ciência, que está contratando um profissional de trainee a júnior e que as suas entregas serão pertinentes ao teu perfil, contrataria perfeitamente. Sim. O grande ponto em questão hoje em dia é que as empresas estão querendo contratar um júnior, passar atribuições de pleno, né, por uma questão de situações financeiras, escopo de projeto, entre outras coisas, e você precisa ser o mais produtivo possível. Sim. E outra coisa, muitas das vezes ela não quer ter aquela responsabilidade de te preparar na tua jornada interna para você estar em outro nível lá na frente. Sim. Já quer que você saia moldado. Por quê? Porque até as próprias empresas elas estão se sentindo vítimas dessa situação dos cursos fantasiosos que agora, assina a minha plataforma dentro da tua empresa, que as pessoas que fizeram bootcamp ou qualquer coisa contigo, em 6 meses eles vão estar preparados para pegar os projetos mais modernos que você tiver. Então, até as próprias empresas, elas estão vivendo isso. Então, hoje elas estão precisando também segurar os pratos. Poxa, eu gastei, preciso de mão de obra, a mão de obra não está atendendo a expectativa, agora eu tenho que buscar alguém que consiga fazer mais com menos e que tenha a qualidade esperada. Então, não posso nem criticar as empresas em relação a isso. Mas, concluindo, tá, Matheus? O seu perfil para um trainee e para um júnior, num projeto no qual eu participasse, né, você faria parte do time, com certeza.
tá bom? Tá bom. Pessoal, eu estendi um pouquinho, né, peço até desculpa para alguns de vocês, mas eu gostei muito dessa dinâmica, né, acho que é algo que a gente pode fazer mais e mais vezes. Matheus, obrigado pela tua disponibilidade, pela coragem de você estar aqui no meio de uma plateia, porque participar de um processo seletivo, só você e o recruta já é uma dificuldade, imagina com uma plateia, então parabéns. Sim. Isso demonstra que você está disposto a encarar, né, esses desafios, e fica aqui, pessoal, a minha disponibilidade, o contato, e vamos mudando, né, vamos criando aí esse ecossistema e essa jornada de aprendizado, tá? Um abraço para vocês, boa semana, viu? Tchau, tchau.